Galerinha do canal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, juntamente com a nossa colega. Ei, gente! Então, turminha, a gente está nessa modalidade à distância, né? A Juliana na casa dela e eu aqui na minha casa, devido a toda essa situação que a gente está vivenciando, né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e por uma questão de segurança, a gente, né, vai continuar com a transmissão do nosso canal, a colocação dos nossos vídeos, porém, nessa nova modalidade, até que, né, tudo se, de uma certa maneira, normalize, a gente possa voltar a falar com vocês juntinhos, que eu sinto muita falta de estar junto da minha grande amiga Juliana. A proposta do canal é que a gente possa trabalhar aqui dúvidas, né, principalmente de quem está estudando, mas de qualquer pessoa que assista, né, e sinta necessidade de questionar. E aí, a gente teve nos nossos comentários uma duvidazinha, né, bastante eloquente, que foi com relação ao que é o capitalismo. Primeira coisa para a gente entender é o que é o capitalismo, né? O capitalismo ele é um sistema econômico que prevê a produção e ampliação dos mercados consumidores e a obtenção do lucro. É, O que isso quer dizer? A gente teve, né, durante todo o nosso período histórico, vários sistemas econômicos. Então, a gente teve, no período da Idade Média, o feudalismo, e aí o feudalismo foi substituído pelo capitalismo. Esse sistema, como eu disse aqui, ele é um sistema que prevê uma produção, né, de determinados produtos. Então, ele precisa de um mercado consumidor, um mercado produtor, para que ele consiga fazer a transformação das matérias-primas em produtos e esses produtos posteriormente serem revendidos, tá certo? E o grande objetivo disso tudo é o lucro, né? O grande objetivo do capitalismo é manter o lucro. O que acontece? Além disso tudo, o capitalismo, desde quando ele começou, daqui a pouco a Ju vai falar para a gente das etapas, desde quando ele começou, ele tem períodos em que ele cresce e períodos em que ele recua, em que ele contrai, né? Esses períodos de contração econômica a gente vai chamar de crise. E o capitalismo precisa de crises, porque essas crises é que renovam o modelo de produção, o modelo de lucratividade, o modelo de ampliação dos mercados. E o capitalismo ele tem algumas características bem particulares dele. O primeiro é a economia de mercado. Em poucas palavras, é a lei da oferta e da procura. À medida com que o capitalismo produz determinado tipo de elemento, ele vai ter que criar um mercado para que aquele elemento seja consumido. Isso é o que gira. Esse é o sistema de engrenagem do capitalismo, a lei da oferta e da procura. Eu vou ofertar para alguém vir aqui e comprar. Outra característica, as propriedades e os meios de produção, eles são de preferência, né, preferencialmente particulares. Quem detém a propriedade privada e os meios de produção são pessoas ou instituições privadas, tá certo? Outra situação, a sociedade é dividida em classes, né? São as famosas classes sociais. Se a gente entende que a lei da oferta e da procura vai fazer com que alguns produtos sejam disponibilizados e da outro lado da balança, a gente vai ter pessoas que vão consumir esses produtos, a gente tem quem produz e quem paga por isso, né? Automaticamente todas as pessoas entram nesse esquema de produção e compra. Só que a gente vai ter dentro de uma pirâmide, né, de uma pirâmide hierárquica. O topo é quem controla esse sistema e abaixo do topo, no meio e mais na base, são as pessoas que trabalham para fazer com que a engrenagem rode. Tá bom? Essas pessoas que trabalham, elas são assalariadas, então elas precisam ter um rendimento, elas precisam ganhar alguma coisa para que o dinheiro circule, para que o dinheiro possa se movimentar. É o que eu falei, é uma engrenagem. Para que o dinheiro circule, eu preciso comprar produtos, e os produtos vão gerar renda, vão gerar lucro para uma pessoa que vai aumentar a produtividade e assim sucessivamente. O pluripartidarismo político. É necessário que haja na instância política vários partidos para que a gente possa ter várias visões
políticas diferentes. Então, partidos de direita, partidos de esquerda, partidos que estão ali no meio, nem tão direita, nem tão esquerda, né? Dentro da direita, a ala mais extrema, dentro da esquerda, também a ala mais extrema. Então, esse pluripartidarismo político é necessário para que a gente tenha ali, no momento de aprovação de leis, agentes que estão colaborando para que essas leis, de uma certa maneira, estejam de acordo com o que o grande capital, com que as grandes empresas estão buscando, né? E muitas vezes os partidos representam isso, representam esses meios de produção e essas pessoas que detêm os meios de produção. E para finalizar as características, é necessário que seja uma democracia, né, para que as pessoas tenham a opção e tenham o direito de poder exercer. Se não é uma democracia, a gente parte para outros tipos de sistemas econômicos, né, como o socialismo, mas isso vai ser momento para a gente discutir depois. Agora vai falar um pouquinho sobre as fases. As fases do capitalismo se relacionam um pouco com a história, com a dinâmica da história, né? Então, o capitalismo ele começa a ganhar uma força muito grande com o que a gente chama a primeira fase que é do capitalismo, que é o comercial, né? Que foi o período das colônias na África e na Ásia e que ficou muito bem estabelecido com essas colônias a venda de escravos, os minerais, o ouro, a prata, produtos agrícolas, é a fase da história que a gente coloca como mercantilismo, né? Então, o capitalismo ele ganha uma importância, uma força muito significativa com relação ao comércio, tá, pessoal? A segunda fase do capitalismo tem a ver com as indústrias, com as revoluções industriais, né? Principalmente nesse caso aqui com a primeira, né? Com o surgimento da máquina a vapor, a mudança nas relações de trabalho, isso é super importante dizer. Como disse o Eduardo ainda há pouco, agora as pessoas ganhavam salário, né? E a palavra salário vem de sal. E é interessante a gente lembrar que o sal era um insumo muito valorizado. Então, a palavra salário tem essa relação. Então, quer dizer, aparecem aí as classes, a divisão de classes, né? Os proletariados e a classe dominante, os operários. Então, aí fica muito evidente a ação imperialista da Europa e dos Estados Unidos nesse período, que foi um período que a indústria ela aparece com força total e muda totalmente as relações sociais da época. Posterior a isso, e aí a gente tem uma data para isso, é legal a gente lembrar, e eu sou péssima para data, e eu tenho uma colinha aqui comigo, porque eu esqueço, a gente tem o ano de 1881, pessoal. 1881 é o ano que o capitalismo financeiro ganha uma dinâmica e uma importância. É o período que começa a expansão das empresas transnacionais dentro desse cenário. Cria-se os monopólios, o processo de monopólio, o capitalismo financeiro, o dinheiro, no caso, as bolsas de valores, os títulos, né, eles acabam tendo uma importância muito significativa nesse período do capitalismo financeiro. Posterior a isso, a gente tem, nos dias atuais, né, que é esse que nós estamos vivendo agora, o capitalismo informacional. Ele tem a ver com conhecimento, ele tem a ver com acúmulo de riquezas, ele tem total relação com as inovações tecnológicas, com a terceira revolução industrial, com a fase do neoliberalismo. E aí, pessoal, a gente conseguiu, de uma forma bem rápida, bem objetiva, tirar as dúvidas que vocês tinham sobre capitalismo? Espero que vocês tenham gostado. Antes que esse vídeo termine, dê o like, né? Deixe seu joinha aqui pra gente. Aguardo todo mundo participando, viu? Compartilhem, curtam e comentem bastante. Abração para todo mundo.